Tá no ar mais um Pod Fontes aqui pelo nosso canal no YouTube, e você também assiste esse programa, esse podcast, pelo portal de Indaiatuba. Toda vez que saiu no YouTube, na sequência, o portal de Indaiatuba também divulga aqui. Ao meu lado, a boss do Fontes Educacionais, Thaís Nogueira. Oi, gente, tudo bem? Mais um programa e estamos aqui hoje com a nutricionista sistêmica Mônica Knock, que depois vai trazer um pouquinho de informações para a gente sobre essa saúde física, a importância da nutrição e quais os vínculos com doenças crônicas. Pois é, lembrando que o nosso Pod Fontes é um oferecimento da Benjamin Psicologia, da Karina Dreilich, do Se Desenvolvendo, da Janaína Collum, da Fonoáudio, a doutora Ariane, psicanalista, DM Desenvolvimento Urbano, nossa, humano, que urbano, eu tô bem hoje, né? Tá devagar. Desenvolvimento Humano, e da Madame Linguagem. Também tem o apoio do Portal de Indaiatuba e da Cerqueira Jorge Advogados. E se você ainda não acessou o Portal de Indaiatuba, como eu falo, toda semana não fica de fora. Toda semana tem novidades da cidade de Indaiatuba e da região. E agora o Pod Fontes e os nossos patrocinadores estão na guia comercial. É só acessar www.portaldeindaiatuba.com. Isso mesmo. E Mônica, obrigada pela sua parceria, por estar aqui com a gente. A Mônica faz parte da rede multidisciplinar de profissionais, onde o Espaço Fontes também faz parte. E nós vamos falar um pouquinho hoje de nutrição, Mônica. Obrigada pelo convite. Estou super feliz. Um pouquinho nervosa, né? A gente, né, não tá tão acostumado, mas eu fico muito feliz pelo convite para conversar um pouquinho sobre esse vínculo, né, da alimentação, da saúde como um todo e integrar isso como um ser humano, né, como dessa forma integrativa mesmo, né, de alimentação, da saúde mental, espiritual, de tudo de uma elevação nessa evolução do cuidado. O que é a nutrição sistêmica? Na nutrição sistêmica, ela traz uma visão como um ser de uma história, né? Ele tem uma história, desde quando ele foi concebido na barriguinha da mamãe, né? Ele está contando uma história, e essa história vem ali refletindo nessa vida adulta. Então, desde a criança, adolescência, e no jovem, e depois no adulto. Então, o meu comportamento, ele reflete aquela história que eu tive. E aí, na minha vida adulta, eu tenho condições, né, de escolher dentro, né, claro, né, de um conhecimento que eu busquei, em escolher aquilo que eu decido que eu vou continuar fazendo ou que eu vou fazer uma história diferente. No comportamento alimentar, a gente vê isso muito claramente. E é muito maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Porque a gente consegue entender por que eu tenho esse comportamento alimentar, por que eu gosto mais de doce, por que eu gosto mais de salgado. Por que eu gosto mais de macarrão? Por que eu gosto mais de pizza? Parece estranho, né? Parece que todo mundo gosta de pizza. Mas não, gente, tem gente que não gosta de pizza. Todo mundo gosta de chocolate? Não, também não é assim. Todo mundo que está estressado vai para o chocolate? Não, não é assim. Né? Então, existe um comportamento alimentar. E esse comportamento alimentar, ele tem uma história, né? Uma história de vida que esse indivíduo teve desde a infância. E dentro da nutrição comportamental e sistêmica, a gente consegue olhar para esse indivíduo como um todo, né? E ver a história dele junto com ele, conforme ele vai contando ali pequenos pedacinhos daquela história, dentro da nossa cabeça vai formando uma historinha, e essa história é que é capaz de poder orientá-lo num próximo passo. Né? E não necessariamente ele vai ter aquela condição de certo e errado. Né? Existe dentro das doenças, por exemplo, uma doença crônica, um diabetes, uma dislipidemia, nós temos as orientações claras, né? Mas dentro daquilo que ele recebe, daquilo que ele conheceu da história dele, daquilo que ele está vivendo no presente, ele consegue olhar e decidir. Né? Existe uma escolha. Eu posso continuar tendo os mesmos comportamentos para eu poder não mudar da onde eu estou hoje, ou eu entendo o que aconteceu e eu começo a mudar esse comportamento. Até mesmo para quem tem uma doença crônica, né, o diabetes, por exemplo, ou um colesterol alterado, né, enfim, triglicerídeos, pressão alta, ele até sabe muitas vezes o que está causando, o que da alimentação dele, o que dos hábitos dele, ele está trazendo esse resultado. Mas nem sempre ele consegue, né, dar aquele primeiro passo de querer mudar.
Muitos pacientes chegam no nosso consultório dizendo assim, olha, eu vim porque o meu médico mandou. Por mim eu não iria. Não ia, né? Desculpa. Ele não vem assim, uma boa parte, né, ele vem, né, com questões de doenças, porque o médico mandou, eu tô com um exame aqui, e esse exame deu alterado, e agora eu preciso arrumar isso daqui. Tá. Eu sei que eu não posso comer mais isso, eu não posso comer mais aquilo, não posso comer aquilo outro. Vem o quê, gente? Negando, muito mais no que tem que excluir. Qual que é o movimento do comportamental e sistêmico? Você já sabe que você tem que excluir, né? Tá bom, tá tudo certo. Vamos agora falar sobre o que você precisa incluir? Faz o tratamento reverso. Isso. Vamos incluir outras coisas aqui, né? Porque você não adquiriu essa doença, né, do dia para a noite. Essa doença, ela chegou até você com o passar dos anos. Então, a gente precisa fazer o quê também? Né? É do dia para a noite que você vai sair do 8 para o 80? Não dá. Não dá, gente, né? Vamos respirar fundo, né? Nós somos seres humanos. Então, a gente faz o quê? Né? Faz um trabalho de olhar para aquilo que ele vai conseguir fazer agora e trabalhar nas decisões, né? Na construção do novo hábito. Eu gosto muito dessa fala com meus pacientes. Vamos construir um novo hábito? Porque esses hábitos que você tem, você já está recebendo as consequências dele. Vamos construir novos hábitos? E construir novo hábito, gente, não é em um mês. São meses de trabalho. E aí, aonde que vem? Além de definir, né, quais são esses novos hábitos, é como você vai construir e sustentar eles. Que é o mais difícil, né? O complicado é o manter. Porque você até experimenta, você até faz uma receita diferente, mas fazer aquilo sempre, ou repetir, será que eu quero mesmo ficar repetindo isso? Será que eu quero, né? Então, é um processo demorado, né? E a parte sistêmica dentro dessa construção de novos hábitos, entra muito o ambiente familiar. Né, da onde você veio, né, aquele hábito que você está repetindo, da onde você estava, ou seja, da sua família que você nasceu, aquele hábito que você tem ali na família que você construiu, e aí você tem que olhar para isso e tomar uma decisão. O que eu vou fazer com isso? O quanto eu quero permanecer nesses hábitos? O quanto eu quero fazer diferente? Um convite que você não quer ir. Você vai obrigada ou você não vai? Certo. Não é isso? Sim. Se você resolve que você não vai, existe uma consequência. As pessoas podem ficar te perguntando por que você não foi, você pode ficar vendo as fotos daquele evento que você não foi e não aproveitou. Existe uma consequência e você vai escolher qual consequência você quer. Não, então eu vou. Tá, mas você vai nessa festa para ficar reclamando? Para ficar emburrado? Só para ficar falando mal das pessoas que estavam lá? Então, existe uma consequência. Qual escolha que eu vou fazer? Bom, eu não vou à festa. Ok, então, dessa opção que você escolheu de não ir à festa, como você pode viver bem com essa escolha? Eu não vou me incomodar quando alguém me perguntar. Eu vou procurar nem ver fotos, porque eu não quis estar lá. Eu estou levando uma escolha para leveza. Eu vou à festa, não quero, mas eu vou. Ok, então como eu vou levar isso na forma mais tranquila? Então eu vou procurar me divertir, eu vou procurar ver as pessoas que estão lá que eu mais tenho afinidade para me aproximar, vou tentar levar boas lembranças dessa festa, porque eu escolhi estar lá. Entende a escolha? Uhum. É uma escolha. Dentro desse exemplo, é a mesma situação para consultório? Principalmente para alimentação, né? Porque tem muita pessoa que não consegue não comer o doce, não só o chocolate. Vai tomar o café, 3 colheres de açúcar. Vai comer alguma coisa, precisa ter algo doce depois do almoço, né? É toda uma concepção, como você disse, de escolha, de ação e consequência, mas também de uma autorregulação. Eu não sei... Oi? Gerenciamento? Eu acho, dentro de tudo que você falou, eu fiquei nessa dúvida, né? Dentro da minha última pós-graduação, a gente fala muito sobre o que é controle e o que é gerenciamento. Tá. O controle é quando eu digo, eu não posso comer doce, eu estou tentando me controlar. Que vai dar certo isso, gente? Não, nem sempre a gente tem controle. Nenhuma. Não tem. Muito difícil. Se eu coloco a questão do gerenciamento, o que é o gerenciamento? Eu vou colocar aqui uma hoje e a próxima daqui uns 3 dias. Tá. Ok?
Aí eu consigo, né, gerenciar mesmo. Que É uma a questão, gestão de estratégia é uma dentro da parte alimentação. Isso, que é a quantidade e frequência. Aí eu trabalho com meu gerenciamento de consumo. Aí eu consigo. E isso está em todas as linhas, não só nas doenças, como a gente está falando agora, como para a obesidade, que é um tratamento que eu também trabalho e gosto muito, cirurgia bariátrica, né? As injeções injetáveis hoje que a gente tem. Em todos os processos vão acontecer isso. Eu preciso buscar, né, meu autoconhecimento, né, um alto equilíbrio, para eu poder dar esse passo de escolha, de conhecer, de escolher e construir um novo hábito, porque senão a gente não vai conseguir. Eu acho engraçado que eu gostava muito de assistir o Quilos Mortais. Nossa, mórbido aquele programa. Adoro aquele programa, porque eu gosto, dentro da minha área de psicopedagogia, neurociência, eu gosto de analisar o perfil de cada pessoa que está ali passando pelo tratamento. Eu gosto do perfil do Dr. Nau. O jeito que ele coloca é a sua escolha, é a sua opção. Você quer, né? Ele é muito direto, pelo menos a tradução nos mostra essa diretividade. E em 99,999% dos casos, é a dificuldade de aceitar que precisa mudar, né, Mônica? Assim como na diabetes. Se a gente descobre que a gente é pré-diabético, a gente corre fazer tudo o que tem que fazer. A hora que regulou, tchau, já foi. Vou de novo. Né? Não vou Pé na mais, jaca. né? E aí o que faz com a pré-diabetes quando acontece isso? Ela volta. Exatamente. Exatamente. Assim como eu tenho pessoas conhecidas que já fizeram bariátrica 2 vezes. Porque fez a bariátrica, não respeitou o processo, engordou, fez de novo, não sei por que cargas d'água poderia ter feito de novo, e perdeu tudo de novo. Porque a cabeça manda em tudo, É cabeça né? de gordo. Cabeça de gordo. É cabeça de gordo. A bariátrica é um outro assunto que daria até para uma outra conversa. Mas sim, existe, né? Como fazer, por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? A sleeve, que é uma parte, depois, se não der certo, eu vou entre parênteses, né? Teria a bypass e ainda tem uma outra, né? Que é revisional ainda. Tem uma terceira opção. Entendi. Aí. Mas e daí no caso da diabetes? Que hoje a diabetes é uma doença crônica da sociedade. Hoje, inclusive, muitas crianças têm nascido com diabetes por conta da falta do controle da diabetes gestacional. Tem vindo muito a essas questões. A cabeça do diabético é igual à cabeça de um gordo? Não rotulando, tá, gente? Mas para a gente ter aí um parâmetro de exemplo. Uma forma lúdica de entender a coisa. Comportamental o comportamental é. O comportamental, sim. Tá. Precisa trabalhar o comportamental. Dentro do consultório já se tem muita procura para gestante, né, com diabetes, mas sim, é comportamental. Sim. A indicação seria inclusive para mamães e papais que querem, né, ter uma construção familiar, procurar o tratamento de alimentação antes da gestação, para que acontece o quê? Para tentar prevenir. Vai ser 100%? Não tem como. Vai. Mas a gente fala em prevenção. Sim, é comportamento. Eu lembro e a criança que nasce num ambiente, né, que tem a questão genética, certo? São todos diabetes. E obesidade também. Tem a questão genética, papai e mamãe têm os genes, a criança terá os genes, mas não necessariamente ele vai estar ativo. Porque quem é que vai ativar um genes, né? É o ambiente. O ambiente. Então, se o ambiente, ele é um ambiente, né, que traz excessos, né, de alimentação, tanto para obesidade como para diabetes, esse vai ser ativado. Uma vez ativado, ele pode até entrar em remissão, mas ele não é desativado mais. E aí vem toda uma consequência, né, do diabetes, como da obesidade, de qualquer outra coisa nesse sentido. O pior exame que tem é o de glicose quando a gente está grávida. Eu ia falar, o pós-prandial também é horroroso. Nossa, aquele negócio doce. Que nem quem é o mais apaixonado por coisa doce, acho que consegue tomar aquilo. Mas eu lembro que quando eu fiquei grávida, a gente não esperava. A gente queria, mas não esperava que acontecesse naquela época. Eu lembro que a primeira coisa que o obstetra falou é o ácido fólico, por conta da coluna, né? E evite ao máximo comida japonesa, que na época ainda tinha aquele rótulo da comida japonesa, e
O máximo que você puder de vitamina C, tome, coma frutas, coma as verduras, né? Tenha uma alimentação regulada. Aí eu falei assim para ele, mas eu como de tudo. Ele falou assim, mas não é de tudo, é comer o certo, né? E aí e eu não engordei nem 1 grama, né? Eu mais perdia do que engordava, mas assim, teve esse cuidado do próprio obstetra em estar me orientando ao que comer, ao que não comer, ao como fazer, né? Mas infelizmente tem médicos que não têm essa visão, né, Mônica? Não é todos, é uma pena, não é todos. Inclusive, na parte de crianças, né, da construção familiar, a alimentação da gestação, a alimentação da amamentação, a introdução alimentar, são fases importantíssimas na vida do ser humano. Porque tem uma informação que é dos 1000 dias da criança. Essa informação na parte alimentar, ela é incrível. Porque se a criança ela tem menos contato, ou conhece mais tarde alguns certos tipos, vou pegar o doce que a gente está falando de diabetes. Por que criança só pode comer doce depois de 2 anos? Né? Tem a questão da microbiota? Tem, mas a gente está falando de uma informação ali. Ela tem quanto mais tarde ela tem acesso aos alimentos que trazem algumas consequências não tão boas assim ao longo da vida, menos ela vai ter aquela necessidade. Não quer dizer que a criança que não come doce até 2 anos nunca vai enfrentar o diabetes. Não é isso. Mas existe uma prevenção, uma estatística menor. Mesma coisa com obesidade, né? Uma criança que com até 2 anos ela não tem acesso aos alimentos que mais trazem questões com a obesidade, ela tem menor probabilidade. Sempre vai ter uma condição de que se essa criança ela tem acesso muito cedo a esses alimentos, naturalmente ela vai ter questões com o peso e com as doenças crônicas mais cedo. Pode ser que tenha na adolescência, mas pode ser que seja na vida já do jovem. Às vezes, o que a gente está percebendo na atualidade é que as doenças crônicas, que antes era de idoso, tá vindo cada vez mais jovem. Jovem. E eu comecei a perceber que já está na criança. Sim. Né? Crianças com pressão alta, crianças com colesterol alto. Criança com pressão alta? Criança. Caramba. No consultório eu atendo a partir de adolescência de 13 anos. Em alguns casos já veio para exceção, porque já estava com síndrome metabólica com 8 anos. O que é a síndrome metabólica? Já é um pacotinho ali, né? Resistência à insulina, esteatose hepática, papapá. Então, crianças muito pequenas, gente, 8 anos a gente está falando. E o fast food é um colaborador para tudo isso, né? Porque, faz um macarrão instantâneo, para não falar a marca, né? Mas faz um macarrão instantâneo que é mais rápido. Tá, uma vez ou outra, né? Né? Uma vez por mês é uma coisa. Agora, todo dia... Por ano. Né? A questão... Né, os lanches, eu ia falar as marcas aqui, mas os lanches, né, os combos, lanche, batata e refrigerante, e também os sorvetes, né, os sorvetinhos tonhonhon ali, é química pura. Não tem nada né? de leite mais. Não tem nada de leite ali, virou... é a gordura vegetal transformada num gostinho, né, então assim, é a cultura do rápido. Né? Esses alimentos, sem falar as marcas, eu coloco que eles precisam ser novamente gerenciados. Porque não é porque é uma criança que ela nunca vai ter acesso a isso, ou eu tenho uma criança na minha casa, eu nunca vou dar isso para ele. Gente, vamos colocar o nosso pé no chão. Não, e às vezes acontece. Eu, a semana passada, estava com a clínica repondo, fazendo várias situações. O que eu fiz? Infelizmente, sentamos e comemos uma lasanha congelada. Entendeu? Mas é todo dia? Não é todo dia. Tem que ter esse né? A gente tem que ter essa noção. Exato. Né? É o quanto isso acontece, qual é a frequência disso, né? Qual é a quantidade que está acontecendo. Porque não é tirar o doce da criança, não é isso. É você organizar qual é o acesso que essa criança tem. A pergunta que eu gosto muito de fazer com os pais quando eu atendo criança, né? O que eu vejo, né? A pergunta vem da onde? Eu vejo assim, mas eu falei pra ele que ele não pode comer. Tá vendo, fulano? Eu falei pra você que você não pode comer. Gente, criança é criança, né? Ela tá vendo o ambiente que ela está.
Né? Criança não tem que trabalhar, não tem que ter acesso ao mercado sozinha, né? Então ela vai com alguém dá para ela. Então quem que vai organizar a alimentação dessa criança? É a casa que ela mora. Sim. Né? Então a pergunta é como que é a sua casa? Não é uma organização alimentar da criança, é uma organização alimentar da família. A família é muito base. Eu gosto muito das questões sistêmicas porque ela traz muito isso. É família. Como é a sua casa? Como é a alimentação da sua família? Como vocês se organizam com a alimentação que vem de fora? Né? Porque se a gente fala, não, vamos combinar uma vez por semana, nós vamos comer pizza. Ah, tá bom. Então, eu combinei isso com a Thaís. Aí, na nossa casa, mora nós 3. Aí, a Thaís vai comer pizza uma vez por semana. Ela escolheu comer no sábado. Aí, no domingo, eu quero comer pizza. Aí, eu vou e como pizza. Ela já comeu no sábado. Ela não vai comer no domingo, quando eu chegar a minha pizza? Não. Não tem Com como. certeza. É família. É família, exatamente. É o coletivo, né? E é engraçado que a gente vai tentando reestruturar isso, né? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? A gente busca aprender a controlar e a minha filha tem a ansiedade também. E aí essa bomba do morango do amor. Nossa, inventaram. O tal do morango do amor, o tal do morango do amor. loucura E eu isso. falei, Letícia, tem necessidade da gente experimentar o morango do amor? Ainda não. E fomos segurando para não experimentar tratando a nossa ansiedade, porque é algo que estava aonde você olhava, você ouvia falar o morango do amor, Que invenção. né? E aí, a moça que mora aqui na rua de casa, ela falou, eu vou fazer o tal do morango do amor. Eu fiz, Letícia, vamos experimentar? Vamos. Compramos 3, um para mim, um para Letícia e um para o meu marido. Eu comi o meu, ela comeu o dela e o do marido ficou na geladeira. Eu fui trabalhar a tarde inteira, mãe. Certeza que o papai vai querer o morango? Mãe, certeza que o papai vai querer o morango? Aí eu falei assim, confirma com o seu pai. O pai chegou, ele deu uma mordida no morango, e é lógico que deu o resto para ela, porque ele não gosta nem de maçã do amor, ele não ia gostar mesmo. Mas assim, é todo um contexto. Eu queria muito o morango do amor. Eu poderia ter comprado 10. Eu comprei um para cada um. E eu falei para ela, agora não tem mais. Já comeu, já matou a experimentou vontade. e já acabou. Porque se eu tivesse, você imagine, ficou lá. Mãe, posso comer? Mãe, posso comer? Mãe, entendeu? E aí outro dia a gente aprendeu a fazer, esse você vai gostar. Eu fiz a mousse de pera com chocolate, né? Que você cozinha a pera e aí você põe o chocolate e fica aquela mousse. Achei uma delícia. E aí eu comprei uma barra de chocolate a mais. Eu estava lá no Espaço Fontes, a Letícia mandando, posso comer o chocolate? Posso comer o chocolate? Posso comer o chocolate? Então, daí eu falo para ela, são as escolhas. Você vai comer o chocolate inteiro agora ou você pode picar e ir comendo aos poucos. Mas a gente, quando era criança, quando ganhava o ovo de Páscoa, era inteiro mesmo, né? E aí a gente faz o quê com tudo isso? Quantos anos ela tem? A Lê tem 13. 13 anos. Na idade de 13 anos, na questão alimentar, já se traz para consciência. Apesar dela não ser adulta ainda, né? Ela tem esse movimento de criança, adulto, porque o adolescente é isso, né? Então, ele é criança, então ele é adulto. Porque tá em cima do muro, sentadinho com o pé de cada lado. A gente tá ali. Então, na alimentação, a gente traz para consciência. Olha, nessa conversa que nós vamos ter agora sobre a sua alimentação, você quer se posicionar como? Em que momento você vai escolher. Eu não vou escolher por você, você que vai escolher. Você vai querer ser um movimento de criança ou você quer ser um movimento de adulto? Ela vai escolher um dos lados. E aí, a pessoa que estiver cuidando dela, né, acompanhando ela, Sim. vai trabalhar com ela na posição que ela colocou, para ela poder se movimentar nas escolhas. Tá? No passar do tempo, o movimento, mesmo que essa adolescente, ela fala, não, eu prefiro ficar aqui na criança. Em algum momento, essa terapia vai trazer ela para o movimento do adulto. Porque a criança, ela só recebe. Mas é o adulto que escolhe. Então, com essa fase dela tá pedindo para você, ela tá ali ainda tentando ser a criança que recebe. Mas você sabe que ela pede mais o doce.
Porque em casa, meu marido trabalha em fábrica de doce, então em casa sempre tem. Tem muito doce. Sempre teve. Mas assim, eu sempre falando para ele, cuidado, a Letícia não é porque é magrinha, um pauzinho de vira-tripa que não pode ter a diabetes. Sim, Ela faz bastante exercício físico. Mas em casa, uma coisa que não falta é arroz, feijão, farofinha, carne. E a Letícia ama um arroz e feijão. A Letícia ama um prato de salada, porque a gente ensinou isso para ela, né? E é engraçado que ela foi na casa das amiguinhas esse final de semana, sábado, e a mãe da amiguinha mandou assim, ai, Thaís, deixa a Lelê ficar até mais tarde, porque elas estão fazendo cookie. Eu fiz, opa, cookie? Daí eu escrevi para a mãe e fiz, cookie? Ela está fazendo o cookie de banana que você ensinou. O que é o cookie de banana? É a banana amassada com a farinha de aveia e põe no forno. É isso o cookie de banana. Isso. E ainda escreveu para a mãe da amiguinha, é um cookie saudável, tia. Então, assim, olha que bonitinho. Um reflexo positivo eu deixei. E eu sou apaixonada por fast food. Mas eu me controlo. Não tem jeito, né? Aquela história. Mas eu falo muito da história do olhar do gordo, porque eu fiz bariátrica e às vezes eu vou fazer um prato no self-service, eu ponho no prato, a hora que eu começo a comer, eu falo, não vou conseguir comer tudo isso aqui. Não vai caber, né? Aí é o olhar do gordo. Então. Eu tenho isso. Ontem mesmo eu fui fazer um prato, eu estava com fome à tarde, fiz um prato, eu dei dois bocados no prato, falei, putz, pus muita comida, não vou conseguir comer tudo isso aqui. O meu apelido da família, o meu avô me chamava de Magali. Né? E eu sempre fui muito comilona e, nossa, se as minhas amigas da faculdade estiverem me assistindo, elas vão falar, era depois da faculdade 3x salada com batata frita e refrigerante. Era um negócio Jesus amado. Era um negócio assim absurdo. Que isso? Absurdo. Sempre comia muito e eu nunca engordei, eu sempre tive o mesmo perfil. Mas, depois da gestação, a gente muda a cabeça. E esses dias atrás, eu fiz polenta com galinhada. E eu falei assim, nós vamos jantar polenta com galinhada. Meu marido jantou. E quando eu fui comer, eu rapei a panela. Olha lá. Feliz da vida. A hora que o Luciano viu o meu prato, ele falou assim, meu Deus, você voltou a ser a Magali. Porque tava, gente, sem brincadeira, tava o prato de polenta com as coxinhas de frango e o molho assim. Olha, tá aguando a boca, vou ter que fazer de novo. Gente, mas eu não faço isso sempre. Vou dizer uma coisa para vocês, você aí que tá nos assistindo, nós gravamos esse programa de manhã. Antes do almoço. Agora são 11h25 e ela falando de comida assim, deu vontade de comer. E por sinal, nosso programa tá chegando quase no final. Mas pera lá, eu vou deixar você mais com lombriga. Meu Deus. Tem comida libanesa em casa. Mas, Jesus. Aí eu choro. Aí eu choro. Vai te convidar para almoçar na casa dela. Né? Mônica, diga pra gente assim, o seu trabalho hoje, ele é mais voltado para adolescentes e adultos. Isso, adolescentes e adultos, com abordagem comportamental e sistêmica, que a gente estava conversando aqui agora. Dentro mais da obesidade, doenças crônicas, todo o tratamento voltado para comportamento alimentar, que a minha especialização é comportamento alimentar. Legal. E no caso, de repente, do pai e da mãe estar percebendo que a criança está aí desenvolvendo uma bulimia, uma anorexia, uma obesidade, eles podem estar te procurando também? Sim, pode também. E como é que encontra você? Na Clínica Equipe, eu atendo. Vou deixar meu telefone, que dá para vocês colocarem lá, né? Pode falar agora? Pode. Pode ser? Então é o 199-9398-6885. Repita. 199-9398-6885. Aí a secretária Cristiane, ela vai fazer todo o agendamento para vocês. E atendo na Clínica Equipe e atendo na Clínica de Salto, na Casa Copaíba. É isso que eu ia falar. Então, você que não é de Indaiatuba, mas está na região, existem 2 consultórios que a Mônica pode estar auxiliando você e a sua família aí, hein? Exatamente. Muito legal. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um mês de programas e a gente espera vocês na próxima semana com muitas novidades,
com muitas novas informações sobre educação e saúde mental. Porque é esse o nosso foco aqui, né, Jair? É isso aí, Mônica, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela gentileza de vir aqui dividir seu conhecimento conosco. Então, e na próxima semana estaremos de volta com mais um Pod Fontes aqui no nosso mega canal do YouTube. Isso mesmo, nós vamos estar com a Lisandra Ueda e ela vai falar um pouquinho sobre o relacionamento de casal. Quem procrastina? Quem atrapalha na relação? Um só ou os dois? Aguardem. Vixe, vai sair faísca. Até mais, gente. Tchau. Beijos.